viajeiro, se fores a Braga, não perguntes a ninguém quanto há de belo para ver numa ermida, ter uma fraga, qualquer poeta ali tem mil poemas a escrever. As razões da minha rúbrica é, como sempre, uma homenagem ao meu querido e falecido pai. É um homem que, dentro da sua humildade e sem eruditismos, ajudou a desenvolver a cultura de Braga. Porque durante 40 anos, ali na Arcada, e depois, se quiseres, podemos ir lá ao local onde ele exerceu a atividade dele durante 40 anos, ajudou a preservar muito do nosso património literário, histórico, etc. E como tal, nestas coisas, como estou em dívida, porque foi ele que me abriu os olhos para estas coisas, contrariamente a muita gente pensa, não me deixou grandes património livresco, porque os livros que passaram pela mão eram necessários para eles para dar de comer à prole, não é? Mas sobretudo ensinou-me, não de uma maneira sistemática, mas no dia a dia, ia-me dando umas dicas, de onde eu poderia encontrar as coisas que quero sobre a história de Braga, em particular, e da história de Portugal em geral, e da história do mundo. Portanto, foi um grande professor e eu, como é assim, não posso deixar de passar em branco e tenho que apreciar. A ideia também é criar um arquivozinho, não é? Um arquivo, por assim dizer. Eu creio que das minhas várias coisas da internet já tenho dado a conhecer muita coisa da nossa terra, da nossa cultura, da nossa história, aos amigos bracarenses, aos amigos que fazem o favor de visitar as minhas páginas do Facebook, o meu blog, os Alfarrábios de Braga, etc. Portanto, é o meu contributo que tenho a dar para a cidade. Já agora, isto também é dedicado à minha neta. Isto também é um registro para que mais tarde ela vai fazer um aninho. Bom, este mês ainda, é para que se calhar este registro vai resistir e ela poderá ver umas coisitas sobre a nossa terra daqui por muitos anos e não ter que andar à procura do registro do viajeiro Sousa Braga, não é? A música era um refrão que mandava no ouvido desde criança. Eu só sabia dizer umas estrofesitas que era viajeiro Sousa Braga e não sabia, não recordava de mais nada. Que era a música, passava todos os dias no Parque da Ponte, quando eu era miúdo, havia um acontecimento importante da cidade, que era a Feira Popular. Por volta de 1960, mais coisa menos, uns anos para trás, uns anos para a frente, e nas noites de verão, aquilo era um acontecimento notável. Tinha lá, por exemplo, meia dúzia de restaurantes da cidade de Braga, que tinha lá um restaurante montado e além do restaurante montava lá, tinha lá um restaurante montado e a sociedade bracarense reunia-se toda das noites lá. Acho que uma ideia era montar um palco no meio do lago. Eu cheguei a ver lá a Amália Rodrigues a cantar. Portanto, quando digo a Amália Rodrigues, imagina todos os outros artistas que lá no passado. E quando entretanto acabou, e essa música mandou-me sempre ter ouvido. Até que este ano. E graças ao Facebook, etc. O Facebook serve para muitas coisas, serve para pôr coisas, mas há quem saiba, felizmente, tirar partido daquilo no melhor sentido. E tem-se gerado uma comunidadezinha engraçada, cultural, gosto de Braga, e vou dizer uma coisa, tenho encontrado lá documentos interessantíssimos. Lá está a partilhar informação. Que eu desconhecia e que também tenho dado a partilhar, mas queria dizer que aí a rapaziada amiga foi falando e aquela música do viajeiro Sousa Braga estava perdida, a música estava perdida. E eu também ia dar umas pistas onde é que se podia eventualmente encontrar isso. E até que a rapaziada daquele folclore, as construídas a sério, é um antigo grupo que eram os professores de Braga, agora acho que o nome, quantifica o Faria e o professor Machado, puseram-se também em campo, infelizmente recuperaram a canção e fizeram o favor de fazer chegar aquele bocado. Para mim é a música da minha meninice bracarense, que tivemos 50 anos
para baixo, desconhecia aquilo seguramente, não é? Eu tinha só aquilo aqui assim um bocado no ouvido, e pai 6 anos quando aquilo passava lá, mas passava lá toda a hora, pá, e eu às vezes estava comigo, aqui há uns anos esta parte, a cantarolar o viajeiro, se pôs a Braga, eu não sabia o resto, não é? O São Marco é uma rua antiquíssima de Braga, acho que uma ideia, e nos mapas estão ali, em 1500, o mais antigo é de 1594, creio eu, do Braulio, lá aparece a rua São Marcos, é uma rua antiquíssima, era uma rua que, portanto, a muralha da cidade passa entre estes prédios, seguramente no meio, no fundo deste prédio tem o pano de muralha da cidade, não é? E ali a Porta do Souto, aqui por trás de mim, e ali mais a oeste tinha a Porta de São João, e aqui era a muralha, e isto era a rua que como é que eu vou dizer, circundava a muralha por parte exterior, tal como a arcada. A arcada é feita, portanto, a arcada foi um telheiro inicialmente, eu já tenho colocado essas imagens, foi um telheiro que foi feito por volta de 1512 pelo arcebispo Dom Diogo de Sousa, que era para os labradores, e etc. Traziam os legumes para a cidade, e a carne, e terem ali um apoio para, chegando ao Dom do Sol, terem um apoio para poder vender os artigos aos bracarenses, não é? Também ficava também da parte exterior. A propósito, olha, e agora já aproveito para falar de duas coisas. Querias falar ali da exposição e porque é que eu ontem, se calhar, falei qualquer coisa no Facebook, não é? Exatamente. É assim, há meio um silêncio ensurdecedor sobre os documentos que devem estar arquivados ou na Biblioteca Pública ou no Arquivo Distrital, e tenho informações que muita gente, até por razões científicas, tem querido consultar o mapa Pereira Caldas de 1857, o original, e não conseguem. As respostas que lá são dadas são muitas, uns dizem que está para restauro, outros dizem que não sabem se existe, se está lá. O que é certo é que há uma nebulosa muito grande sobre os mapas de Pereira Caldas. E já que falámos da arcada, também é curioso que a arcada, onde eu sou, fez o telheiro, não é? Que era só o resto de chão. E aqui há coisa de 150 anos, o telheiro passou a ser da arcada com a configuração que tem hoje, com um primeiro andar. Não é? E tenho informações que me dizem que o projeto da obra de aumento do primeiro andar também devia estar ou no arquivo municipal ou no arquivo municipal de obras, e desapareceu também. Quer dizer, eu estou a ver muito desaparecimento para que as autoridades competentes não se preocupem em saber onde é que esses tesouros da cidade param. E a última que me chegou aos ouvidos é que hoje até houve uma visita de manhã ao cemitério, uma visita guiada, e também é estranho que a capela do cemitério, que era de 1870, o cemitério, em 1870, foi feito o cemitério, também aquela igreja que está lá no meio, e também no arquivo municipal no arquivo de obras municipais existem as plantas daquela igreja todas, as partes laterais, os alçados, aquelas coisas todas, não sei a terminologia toda da engenharia. Falta a mais importante, falta a fachada. Também se pensa que levou também o mesmo descaminho, portanto este programa vai servir seguramente para falarmos do nosso passado histórico, mas também das atualidades
Se passa à volta. Que se passam hoje, as atualidades, porque alguém tem que, já que há muita gente aí, o tal silêncio ensurdecedor, alguém tem que falar. E portanto vamos também aproveitar o programa para falar assim de umas coisas. Já agora aproveitamos a oportunidade para dizer aos nossos concidadãos bracarenses, se caso soubessem umas coisas que nos queiram fazer chegar, a gente investiga. E sobre o meu pai, vou-te contar o seguinte: o meu pai foi criado no Teatro de Circo, porque o meu avô era eletricista e era o eletricista permanente do Teatro de Circo. Naquele tempo a técnica elétrica ainda era muito incipiente, volta e meia as luzes iam ao ar e então era o meu avô que estava lá permanente para pôr aquilo melhor. Sucede que não lhe pagavam, mas compensavam. Como é que eu compensava? Pelos vistos, o meu avô foi o primeiro concessionário do café que havia lá, que era hoje o banco, que era o Florista. Depois, não sei porquê, deixou de ter o Brista, ou passou a ter o Café Luso, onde o meu pai acabou por nascer sem Cristo, precipitou o nascimento e deixou-me lá no Café Luso ali na praça do município. Mas então o meu avô ficou com a exploração da venda de rebuçados nos intervalos do teatro e do cinema, lá no Teatro Circo. Minha avó fazia os rebuçados em casa, o meu pai e o meu tio com 6, 7 anetos indo diante. Eram assim os grumos que andavam lá com aquela pardazinha, com os um tabuleiro e que vendiam lá nas filas o roçado, os eimas. Depois foi uma prima minha, que infelizmente ainda é viva, que sou a minha prima Gilete, que quase a idade, é uma idade, não é bem igual, mas é aproximada ao meu pai. E depois ainda o meu primo Melo, que infelizmente também ainda é vivo, que ajudava também lá a vender os roçados. Posto isto, quer dizer o seguinte: o meu pai, na geração dele, que andava com ele na escola primária da Sé, seguramente que tinha que saber mais que eles juntos. O meu pai bebia todos os dias teatro, cinema, circo, tudo que possas imaginar no Teatro de Circo. Então ele deve ter tido contacto via cinema, não é? com os alfarrabistas da Rive Gauche em Paris. A Rive Gauche tem ao longo do rio tem um muro de granito e depois tem lá para aí 100 alfarrabistas, têm umas caixas de ferro que estão lacradas ao muro e que lá noite fecha, não é? Encadeado, depois de dia abrem e expõem material. Ali são centenas deles. O pai deve ter visto aquilo, não é? Quando chegou à altura de estamos com o negócio, a arcada. Houve muita gente que tentou. Me lembro meu, e até nós em casa questionámos para ver se ele aceitava aquilo. Chegou ali onde é agora a pastelaria Veneza, faz aquilo ser transformado em pastelaria Veneza, havia lá uma casa, havia um prédio, depois os prédios geralmente tinham assim uma entrada, tipo de loja. E alguém quis alugar aquilo ao meu pai para montar lá um negócio. O meu pai, não, aqui é aquele sítio. E aguentou ali 40 anos até à morte. Consegui, vamos lá agora mostrar o local. É uma maneira de o homenagear. Quando vamos expor lá para mim, vamos expor no mínimo uma fotografia do meu pai a vender livros bastante. Um dia falei com o Zé Bem, não sei. O Zé Bem em casa, lá fotografias do meu pai a vender livros bastante. Tens de fazer meio um desenhozito. E ele então surpreendeu-me, além de fazer pôr o meu pai a vender livros, auto-retratou-se também na própria casa. Ele está a comprar livros ao meu pai, fazer uma obra magnífica que as filhas do Zé Veiga, quando me conheciam aquilo, quando eu fiz aqui uma exposição histórica do Zé Veiga, portanto a obra do Zé Veiga, e aquilo apareceu e as filhas ficaram loucas. Já conhecíamos tanta coisa do nosso pai, mas não conhecíamos este. Vamos então mostrar o local onde o meu progenitor, durante 40 anos, laborava. Estamos aqui chegados ao local onde o meu pai, durante 40 anos, exerceu a sua atividade de comércio de venda de livros usados, antigos, mais modernos. Tinha aqui assim uma banca, que era o espaço aqui, igual às tais bancas dos alfarrabistas da Rive Gauche em Paris. Esse tipo
fechamos o programa, vamos contar uma história curiosa. A banca do meu pai aqui nunca foi assaltada, nem nunca ninguém lhe tocou durante a noite. Estava aqui 364 noites por ano. E havia uma noite por ano que o meu pai, eu com 10, 11, se calhar menos, 12, 13, 14, 15 anos, havia uma noite por ano que o meu pai dizia: pá, rapaz, logo ao fim da tarde, faz favor estar lá em cima para guardarmos a banca. Era guardada um dia por ano. Era guardada ali no baixão onde hoje é a tabacaria abaixo. Morava com um amigo dele que autorizava e que era guardado lá. E agora porquê? Era na noite de 30 de novembro, vésperas do 1º de dezembro. Eu andava aí a caralho toda na rua, espantada toda, a fazer, a roubar galinhas, a bagagada. E o pai tinha receio que às vezes, não por mal, mas por brincadeira, Ao desaparecer-se. desaparecesse. Portanto, 10, 11, 12, 13, 14, 15, no ano que eu tinha 16 anos, eu disse: não vou. Não vais? Não. Ah, bem, se ela desaparecer, é porque fui eu e a minha grande loja aqui roubada. Porque se não formos nós, ninguém se estava a mexer naquilo, que a gente anda por ali. Claro. A gente até gostava que visse lá alguém a tentar Com a sopa. Ele olhou para mim e dizia: pá, estás a assumir uma responsabilidade muito grande, mas também já agora quero ver. O que é certo é que, tranquilinho, nos anos seguintes, eu já podia nem sequer estar com o olho atento à coisa nem nada, mas a coisa continuava impecável. Já eu era pai e tinha um restaurante aqui em Centro de Braga. E uma noite de 30 de novembro, preguei-lhe a partida. Arranjei uns amigos, arranjei uma carrinha e repetei a banca e fui lá para o restaurante. Aquilo não deu assim grande salhardaço, porque os meus empregados, os cozinheiros, tinham que entrar mais cedo. O meu pai ia lá às vezes de manhã, ler o jornal, e na repetidamente mostrava daquilo. Já lá no sítio, não. Já não teve impacto. O que eu queria era que ele chegasse aqui. E tu parasse aí com. A mala, onde é que está? Exatamente. Mas não, os cozinheiros deixaram tudo que. Olha aqui estou bem parado aqui. Eu tinha feito essa brincadeira na madrugada, tinha uns empregados. Esqueci de os avisar para estarem calados. Esta é a última história por hoje.